Boa noite, gente boa. Olha só, que beleza. Faz mais ou menos um ano que nós não nos vemos. E é engraçado que todo ano que eu venho, eu vejo mais gente que eu nunca vi, né? Eu tô com a garganta um pouco ruim. Então, enquanto eu vou falando, você também vai orando por mim. Ontem eu passei bem mal, comecei com a gripe ontem. Aí me entupi de remédio para hoje estar aqui, junto com os irmãos, lendo e ouvindo um pouco da palavra de Deus. O tema que a gente vai ver hoje e quinta-feira vai ser como uma igreja cresce. E por que isso? Porque uma das coisas que mais me admira toda vez que eu vejo, que eu venho aqui, é que a nossa igreja cresceu. Nossa igreja está crescendo. E também a gente tem participado de um projeto, e a gente vai compartilhar daqui a pouco, que também tem a ver com o crescimento de uma igreja. Como eu falei, tem gente aqui que não me conhece, não sei se tem rosto aqui que eu vejo que eu não reconheço mais, né? Eu fui pastor aqui quase 9 anos, na época em que o Felipe chamava Shuriken ainda. Há 3 anos, mais ou menos, nós estamos ali no Pará, servindo, eu e minha família. Nós somos a família Rodrigues Carvalho, eu, Amanda e as 2 crianças, Ana e Daniel. Daniel é a criança que vocês estavam ouvindo gritar, né? Saiu do mato, viu luz, nunca tinha visto, aí ficou, papai, nunca tinha visto esse negócio de luz, né? Então ele está admirado. Amanda levou ele agora para o berçário. Nós servimos lá no Pará em 2 frentes missionárias. Nossa principal frente missionária é junto com a Palavra da Vida, aqui, tá vendo? Palavra da Vida Norte. E o que a gente faz na Palavra da Vida Norte? Nossa principal função é servir no treinamento de missionários, pastores, pessoas que vão servir no campo missionário na Amazônia e no mundo. Deus tem dado a oportunidade da gente formar missionários que não só ficam no Brasil, mas que saem também. A gente teve uma alegria no ano retrasado, 23 eu fui professor de um rapaz, 24 ele foi meu estagiário, e esse ano nós estamos mandando ele para a Índia. Então, tem sido algo muito legal. Também vocês tiveram o privilégio de conhecer uma família que foram nossos alunos lá, a família Maposso, né? Que é a família do Raul e da Priscila, que tem as 3 criancinhas, que são missionários no Equador. Veio aqui, eu acho que o ano passado, né? Em março mais ou menos, né? E a gente tem servido lá no treinamento e na formação de missionários, pastores que têm servido no Brasil e em outros lugares. Além disso, nesse ano, a gente começou um ministério novo. Além da Palavra da Vida, a gente tem servido na plantação de uma igreja, chama Igreja Bíblica Espaço Emanuel. E é algo que tem conquistado muito o nosso coração. Os irmãos sabem que o meu desejo, quando eu saí daqui em 2010, era para ir para o campo missionário. E desde que eu voltei para a igreja e eu vi o pessoal indo para o campo missionário, eu ficava orando, Deus, por que vai todo mundo ficar só eu, né? Vai fulano, fica eu. E eu lembro que quando a Carla foi, eu fiquei, aí Deus, vai todo mundo ficar eu. E a gente tem apoiado esse trabalho missionário, que tem plantado uma igreja num lugar de alta vulnerabilidade. Um missionário aqui do interior de São Paulo foi para o Pará, na cidade que a gente mora, em Benevides, e ele começou um trabalho de assistência social e de evangelização de pessoas que viviam do lixão da nossa cidade lá. Então, pessoas que comiam lixo, que viviam do lixo. E 13 anos depois, hoje, a gente já tem uma igreja há quase 5 anos. Então, começou uma igreja lá. E é algo muito especial, porque você vê como o Evangelho, ele vira uma chave no coração da pessoa, que transforma a eternidade da pessoa e também transforma a consciência e as prioridades. Porque o Evangelho, ele traz a ideia de que a pessoa, uma vez resgatada, ela não tem que ser cuidada, paparicada até chegar no céu. Pelo contrário, todo cristão ou é um missionário ou é um mentiroso.
E é muito engraçado você ver pessoas que viviam em alta vulnerabilidade, agora trabalhando para tirar outras pessoas da vulnerabilidade também. E a gente tem servido lá há um pouco mais de um ano. Esse ano a gente começou lá como presbítero, e aí Amanda e eu, a gente tem servido lá com ensino, aula, pregação, essas coisas. E esse ano a gente quer intensificar um pouquinho mais na medida do nosso tempo. Essas são as nossas duas frentes. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso ministério e receber aí Eu sempre brigo com essas coisinhas. Eu acho que... Aí. Você pode escanear esse QR Code, vai ter um formuláriozinho, você preenche, coloca lá seu número de telefone. A gente vai incluir você numa lista de transmissão para receber as nossas notícias. A gente tem enviado para o grupo de missões, né? Da nossa igreja, e acredito que os irmãos têm visto e recebido também. E nesse momento eu gostaria muito de agradecer o apoio, o amparo, o cuidado de nossa igreja para com a nossa família. Nós não somos uma família que está no Pará, aleatória, que foi por conta própria. Nós somos a Igreja Batista em Jardim Colonial, lá no Pará. A Igreja Batista em Jardim Colonial não está só na Avenida Francisco Tax 341. A Igreja Batista em Jardim Colonial está também na Avenida Joaquim Pereira de Queiroz 450, Begolândia, Benevides. E em outros lugares do Pará também, porque a gente ultimamente tem andado mais que notícia ruim. Então, se você quiser ouvir um pouco mais, depois receber, entra aí em contato com a gente. Vai ser um privilégio estar junto com você. E eu não queria me delongar muito. Falei que a gente vai conversar hoje sobre como igrejas crescem e por que isso tem sido especial no nosso coração. Como eu falei, a gente está participando de um projeto de plantação de igreja e ver a igreja que a gente está lá servindo, né? Há menos de um ano, o missionário lá há 13 anos, ela crescer é muito legal. Começou com uma família de missionários, depois duas, e agora já é uma igreja que tem aí mais ou menos uns 40, 50 membros, frequentando, às vezes, quando tem refeição no final, quase 100. Então, é um negócio... Tem que ter refeição... Não, estou brincando. Mas, mais ou menos 100 pessoas, e a gente já tem trabalhado. E aí, às vezes, a gente fica pensando, como é que uma igreja cresce? Quais são as estratégias para que isso aconteça? Lá, como eu falei, a gente trabalhava num contexto de... O missionário começou no contexto de alta vulnerabilidade. Pessoas que estão num processo num estado de alta vulnerabilidade, elas têm um problema de mentalidade. E aí o pessoal do lixão, o pessoal de lá de cima, não descia para a cidade, e o pessoal da cidade não subia lá para cima. E qual foi a sacada que o missionário teve? A gente precisa mudar esse contexto social. E aí ele conseguiu apoio e fez o melhor campus society da cidade. Lá em cima. E aí as pessoas da cidade começaram a subir para jogar. O pessoal de lá de cima começou a jogar junto com a galera, começou a interagir. O pessoal começou a descer, estudar, fazer escola, faculdade e as coisas. E aí o campo hoje é o lugar onde nós nos reunimos. É como se fosse o templo. Que a gente tem. A gente tem um templozinho pequenininho, só que ele já está pequeno, a gente está reunindo no campo. Só que a estratégia nunca foi só o esporte foi só o veículo. É interessante que provavelmente o período da grama tem uma validade, está acabando, a ideia não é colocar outra grama, porque o futebol já atingiu o objetivo dele. Mas qual vai ser a próxima estratégia? A gente vai fazer aquilo que o Senhor nos ensinou na Escritura. E hoje, quinta-feira, a gente vai ver que uma igreja cresce unida e uma igreja cresce em maturidade. Hoje a gente vai ver só a parte do unida. E aí, quinta-feira a gente vai ver a parte da maturidade. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 6.
Como eu falei, a gente teve, isso tem martelado bastante o nosso coração. A gente acabou de estudar o livro de Efésios com a igreja. Lá no Pará. E tem martelado bastante no nosso coração essa questão da unidade da igreja. Nós não alcançaremos os perdidos se formos divididos. Nós não glorificaremos e espelharemos quem é o nosso Deus se não formos unidos. Somos um, e é algo que o nosso pastor sempre enfatiza, e eu hoje vou enfatizar também. Os nossos relacionamentos têm que ser permeados por unidade em amor. Efésios capítulo 4, do 1 ao 6, diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes, dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como há uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar? Pedir a Deus para que Ele fale aos nossos corações? Senhor, nós agradecemos ao Senhor por poder estar aqui. Eu e minha família, nós somos gratos ao Senhor por poder estar aqui na nossa igreja. Somos privilegiados, Senhor, de ter um ministério que o Senhor nos conferiu e ter, Senhor, como igreja viadora, a Igreja Batista do Jardim Colonial. Somos muito agradecidos porque aquilo que nós somos como irmãos em Cristo, como cristãos e como ministros, o Senhor forjou nesse lugar. E agora, Senhor, enviado e no outro canto do mundo, a 2.875 quilômetros de distância, nós podemos replicar aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações aqui. E, Senhor, somos duplamente privilegiados por estar aqui e poder conversar com os irmãos e relembrar aquilo que nós aprendemos aqui. Na certeza de que as igrejas crescem unidas e amadurecendo. À medida em que nós crescemos à estatura de Cristo, juntos, o Senhor vai acrescentando pessoas e elas vão sendo acolhidas, cuidadas. Pessoas vão sendo resgatadas da perdição dos pecados, a eternidade vem sendo transformada pelo Evangelho ministrado em unidade e em amor. Senhor, por favor, nos ensina hoje que devemos andar unidos. É isso que pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. A carta aos Efésios, eu imagino que os irmãos estudaram a carta aos Efésios, eu tenho visto, faz pouco tempo, né? Ou não? Foi ano passado que estudaram a carta aos Efésios? Eu tenho acompanhado, mas às vezes eu estou meio atrasado aí no YouTube. Mas a carta aos Efésios, ela tem um verbo que ela repete várias vezes, que é o verbo andar. E aí a carta começa do capítulo 1 ao 3, mandando que a gente tem que andar em nova identidade. Você, quando foi salvo, você recebeu uma nova identidade. Você já não é mais de você mesmo, sabia disso? Agora, a guerra já não é mais entre você fazer a sua vontade, porque a sua vontade já não existe. Gálatas mostra que o Espírito, ele guerreia contra a carne, e a carne contra o Espírito guerreiam em nós, um para que a vontade do outro seja derrubada, para que vocês não façam a sua vontade. A gente não tem mais vontade, ou a gente obedece a carne, ou a gente obedece o Espírito. E uma vez cristãos, nós somos agora a parte do corpo de Deus, da família de Deus, nós recebemos uma nova identidade. E essa nova identidade, ela tem desdobramentos. Assim como ser brasileiro tem as suas obrigações, ser cristão também. Tem um jeito diferente de viver.
o cristão tem o linguajar cristão, não tem? Igual o paraense tem o linguajar paraense. Se você chegar num paraense e falar, vamos depois do culto comer, é que eu ia falar pizza, mas paraense pizza do paraense é bem diferente, né? Igual a nossa. Já deu até uma desanimada. Mas se você virar para ele e falar assim, vamos comer uma pizza, o paraense na hora vai falar, agora. Vai falar assim, agora. Com o biquinho assim. É mesmo? É. Ou você tá fazendo uma bobeira, rapidinho o paraense vai te dar um toque e falar assim, égua, mano, tá doido, é? Faz isso não. Se você deixar um paraense triste, ele fala assim, me admiro de ti. Porque a nacionalidade, ela influencia no jeito que a gente fala. E a nova nacionalidade, ela vai determinar aquilo que a gente fala, vai determinar como a gente vive, como a gente se relaciona. E aí é por isso que depois do capítulo 3, principalmente do versículo 14 para frente, ele vai falar que a gente tem que andar em comunidade. Não existe igreja de um santo só. Assim como não existe alcateia de um lobo só, exército de um soldado só. Não existe colmeia de uma abelha só. Não existe igreja de um santo só. A gente é chamado a andar em comunidade. E essa comunidade, ela tem um jeito diferente de viver. Juntos e unidos, nós andamos em santidade. E aí, a partir do capítulo 4, do 17 em diante, ele vai falar sobre santidade. Santidade não é fazer ou não fazer. Santidade é imitar ao Deus ao qual você adora. Se você tem uma nova identidade e anda em santidade, você vai ser parecido com aquele que te resgatou. E aí, no final, ele vai falar no capítulo 6 que a gente tem que andar em vitória na batalha espiritual. Nós não podemos nos enganar. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra seres espirituais do mal. A nossa luta é contra Satanás, seus demônios. E Paulo termina a carta aos Efésios lembrando, se o seu problema é contra demônio, está resolvido. Porque temos vitória em Jesus Cristo. Vestimos a armadura que Deus usa. E por isso nós temos vitória na batalha espiritual. O trecho que a gente começou a ler, ele vai falar sobre a questão de andar em comunidade. E quando ele vai falar isso, ele vai falar que tem um jeito certo de andar. Olha só o que ele diz: somos chamados a andar de modo digno da nossa salvação. Capítulo 4, versículo 1. Vamos ler aí? Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. O que será viver de maneira digna da vocação que a gente recebeu? Isso é importante. Se a gente foi chamado para fazer alguma coisa, a gente tem que saber o quê? Uma coisa que eu percebo muito hoje, Deus tem usado a nossa vida, a nossa família, para treinar futuros missionários, pessoas que vão pastorear igrejas, e a gente está trabalhando não só dando aulas, mas também aconselhando, cuidando. E é incrível como a gente às vezes tem falta de visão. E se a gente tem falta de visão daquilo que Deus quer para a gente não entende a nossa missão. Então, saber como andar de modo digno da vocação é importante. Que vocação é essa? A vocação do chamado para a salvação. E quando somos chamados para a salvação, nós fazemos parte da família de Deus. E como é que a gente anda de maneira digna? Se você seguir, ele vai nos ensinar, vivam de maneira digna da vocação que receberam. Podia ter até 2 pontos aqui na Bíblia, né? Mas o ponto tá bom também. Aí tá assim, sejam completamente humildes, dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Ele chama a gente para viver de modo digno da vocação, e viver de modo digno da vocação é viver imitando Jesus.
Mas de onde que a gente tirou? Não fala nem de Jesus aqui. Vai falar de Jesus lá para frente. O que tem a ver? Quando ele chama a gente para ser humilde, dócil, paciente, suportando uns aos outros em amor, ele está referindo a características que nós encontramos em Jesus. Por exemplo, você já ouviu Jesus falando que ele é manso e humilde? Ou humilde e dócil? Mateus capítulo 11. Né? Mateus capítulo 11. Diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Humildade e mansidão não são só características de um bom caráter. Não são só boas práticas que devemos ter. Se temos uma nova identidade, humildade e docilidade tem que ser o nosso estilo de vida. Nós fomos comprados por Jesus para sermos diferentes. E é interessante que o Todo-Poderoso é manso e humilde de coração. Mas não só isso, ele é paciente. E esse texto paciente, tinha alguns textos do Novo Testamento para colocar, mas eu quis colocar o meu favorito do Antigo Testamento. Meu texto favorito do Antigo Testamento é Êxodo 34, versículo 6. Êxodo 34, versículo 6, depois que o povo fez o bezerro de ouro, Deus queria matar todo mundo, né? Mas por causa de Moisés, Deus decide perdoar o povo. E ele passa na frente de Moisés proclamando o próprio nome. Ele diz: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e em grande misericórdia e fidelidade. Ele vai falar também que Deus exerce e perdoa o pecado por 1000 gerações. Longânimo no Antigo Testamento, eu gosto do Antigo Testamento porque no Antigo Testamento os caras desenham com palavras. Longânimo no Antigo Testamento são 2 palavrinhas. A palavrinha eref e a palavrinha afaim. Beleza? Todo mundo entendeu? Então vamos passar, próximo. Não, estou brincando. Eref é nariz. Afaim é longo. Na realidade, o contrário. Eref, longo, afaim, nariz. Ele é longo de nariz. O que significa? Deus é o Pinóquio? Não. Mas a ideia de que ele não se ira facilmente, porque ele tem longo fôlego. E é incrível quando a gente vê a diferença da misericórdia e paciência de Deus e a diferença e a proporção do castigo. Êxodo 34 diz: e ele perdoa a iniquidade e o pecado por 1000 gerações, o 7, porém não deixa de punir o culpado. Ele disciplina o pecado dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Viu a diferença? Paciência por 1000, castigo por 3 ou 4 gerações. Isso tem que nos ensinar a viver. Porque a gente não tem paciência por 1, mas a gente quer misericórdia por 1000. Não é assim? Venha a nós o meu reino, né? Venha a vós. Seja feita a minha vontade, tanto na terra quanto no céu. Ó blasfêmia. Isso é fundamental para uma igreja crescer. A ideia de que as características de Jesus têm que ser vista em cada cristão. O cristão tem que ser alguém reconhecido por humildade, docilidade. Crente que vive brigando não conhece direito o seu Senhor. Crente que é soberbo não conhece direito o seu Senhor. Crente que é impaciente, iracundo, não conhece direito o seu Senhor.
Quando você pensa só nessas 3 características, a gente poderia falar várias outras que Efésios mostra. Jesus tem sido visto em você? Eu falo pelo menos por mim. Nem sempre. Nem sempre. Mas eu louvo a Deus porque a mensagem que pregamos não é uma mensagem de meritocracia. Muito menos de performance. Embora hoje a gente está nesse negócio de performance, né? Não, tem que render, tem que fazer, porque tem que otimizar tempo. Eu nunca vi uma geração, eu nunca ouvi na história, já até procurei para ler, mas a nossa geração é a maior geração que procura otimizar tempo. E sabe qual que é o pior? A gente gasta tempo tentando otimizar tempo e perde tempo. Não é assim? A gente precisa começar a nos voltar para o nosso Senhor. Nem sempre. O Evangelho não é de performance, graças a Deus. Se fosse, nenhum de nós seríamos aceitos. Agora, o Filho gracioso de Deus, o Todo-Poderoso, que Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 1 vai falar que a gente tem a redenção pelo sangue, no 2 que nós fomos aceitos. O muro de inimizade, não entre nós e as pessoas somente, mas o muro de inimizade entre nós e Deus foi rompido. Somos aceitos, não pelo nosso mérito, muito menos pela nossa performance. Se você não tem essas 3 características, hoje é o dia de pedir para Deus. Deus, eu quero ser manso, eu quero ser humilde, eu quero ser paciente. Vai ministrando dia a dia tua humildade em mim. Soberba é igual bafo. Todo mundo sabe que você é, só você que não. Não é? Quando a pessoa ela é impaciente, quando a pessoa ela não é dócil, você pode ver, todo mundo tem meio... Vai falar que a pessoa já fica assim, desviando. Você percebe isso na sua vida? Impaciência é terrível, e agora eu vou te falar como pai. Eu percebo que às vezes os meus filhos, principalmente a Ana que já tem mais consciência, às vezes tem medo de confessar um pecado que ela cometeu, porque ela tem medo de eu não ser paciente com ela. Por isso que eu falo, nem sempre. Mas glória a Deus, somos aceitos, nem pelo nosso mérito, nem pela nossa performance, mas pelo mérito e pela graça do Senhor Jesus Cristo. Agora, por que isso? Por que Paulo enfatiza essas características de paciência? Você percebeu? Humildade, docilidade, paciência. Por que ele enfatiza? É simples. Existe gente difícil na igreja. Olha para o lado aí. Ó, o confessionário abriram. Tem gente que nem olha, tá assim, ó. Se eu olhar para o lado, vou revelar que é ela. Agora, tem um negócio interessante. Se você é aquela pessoa que fala assim, não, na minha igreja não tem ninguém difícil, então a pessoa difícil é você, pode ter certeza. Tem. Toda igreja tem gente difícil. Todo lugar tem gente difícil. E você também não é fácil. Você também não é flor que se cheire. Você também é difícil. E aí é por isso que a graça de Deus revelada em Jesus, acessível pelo Evangelho, ela lhe garante que você é aceito por Deus e pela família de Deus, não pelo seu mérito, nem pelo seu desempenho. Porque amor não é um sentimento. E amor não é a gente diz que amor é uma atitude, uma decisão, e é verdade. Mas o cristão não tem o direito de decidir desligar o amor. O amor para a gente é um mandamento. Não é uma decisão que eu posso ou não tomar. Não é uma coisa, eu amo ou não amo. Não. Para o cristão, amor é um mandamento. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Você tem que amar o próximo, o pessoal aí de fora, como a você mesmo.
mas o daqui de dentro, Jesus disse: um novo mandamento eu vos dou. Vocês devem amar uns aos outros, não como vocês se amam. Não, porque vocês nem se amam o suficiente. Vocês têm que amar uns aos outros como eu os amei. Você percebe a diferença? Amar o próximo como a ti mesmo, ou seja, você não vai fazer para a pessoa que está próxima a você um mal que você não gostaria de si. Mas agora para um irmão em Cristo, o peso do amor é um pouquinho maior. Você deve amá-lo como Cristo o amou. Você tem que estar disposto a se sacrificar por esses daqui, como Cristo se sacrificou por você. Mas será que não é egoísmo eu ficar só pensando no meu irmão? A gente vai ver isso na quinta-feira. Quinta-feira a gente conversa sobre isso. Mas fica com esse recado aí. Leva essa marmita para casa. Amor é uma decisão sim, mas não é uma decisão que nós podemos não tomar. Aquele que não ama, sabe esse versículo de cor? Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. João, quando fala disso, ele está pensando em irmãos da igreja. Ele está pensando em irmãos da igreja. Tem gente difícil na igreja. Eu sou uma pessoa difícil. Eu sou agitado. Eu sou maluco. Os meninos lembram, fazia trabalhar o dia inteiro sem poder beber uma água. Não, pode pegar o pincel ali. Não, mas vou beber uma água. Não, depois. Depois era 6 horas da tarde já. Eu sou difícil. Você é difícil. Somos acolhidos, recebidos por Deus e pela igreja, não pelo nosso mérito, mas pela graça. E como é que a gente consegue fazer isso? Porque é fácil ser acolhido. O difícil é acolher. E como é que eu mantenho então a unidade da igreja? É pelo meu mérito? É pela minha performance? De novo, não. A unidade da igreja, ela existe com Deus e em Deus. E olha só o que diz Efésios 4, do 4 ao 6. Olha só, a gente vai suportar uns aos outros, né? Dando a ideia no 3 ali, né? Suportar uns aos outros em amor. Na ideia não é só de dar suporte, de fazer os outros crescerem, mas de aguentar também. Tem gente difícil, mas é a ideia de você abaixar para a pessoa subir nas suas costas e você a levantar. Já fez cadeirinha para os outros? Já fez? Eu me lembro uma vez, com os meninos da igreja aqui, eu vou contar a história, vai parecer até mentira, né? Mas eu um dia já andei de skate. E indo andar de skate com os meninos, uma vez o Estevão, filho do pastor, foi com a gente. E aí a gente foi descer uma rua, e eu não sabia se ele sabia andar ou não. Aí falei, mano, ó, desce com a gente, mas desce sentado no skate, que é perigoso. Aí, beleza, sentei no meu skatezinho, tô descendo a rua aqui, eu e os meninos, a gente brincando aqui assim, tal, descendo de boa, pá, fazendo assim, né, com o skate. Daqui a pouco eu vejo o Estevão descendo em pé, assim. Falei, vixe, quando chegou lá embaixo, caiu. E aí eu lembro que naquele dia a gente teve que, para ajudar ele, que ele machucou a cabeça, levantar, não ele, né, que ele é grande, conseguia pular o muro da escola, mas levantar eu e o meu primo, né, que a gente é baixinho. Você já teve que fazer? Aí você pisa nas costas da cabeça da pessoa assim, né? Não é assim? Na unidade do corpo vai ter gente que vai precisar, para alcançar mais longe, pisar na tua cabeça. Não com relação à maldade, mas você levantar essa pessoa e falar, vai, vamos, a gente vai crescer com Jesus. Sobe aí, eu não estou nem aí. Tem gente difícil. E de onde a gente encontra força? Ele continua. Façam todo esforço para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito. Assim como há uma só esperança, a qual vocês foram chamados, é um só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Perceba que nós temos união, não só uns com os outros, mas a nossa união é com Deus, e a nossa união é em Deus. Perceba que a Trindade está em ação. Para fazer a igreja ser unida, não é um trabalho que eu e você precisamos nos esforçar, porque é no nosso mérito, no nosso desempenho. Não, a gente precisa dedicar o coração,
mas na expectativa de que é a Trindade trabalhando em nós. Ninguém consegue unir uma igreja ou ter comunhão pelo mérito pessoal ou por performance pessoal. Você consegue ajuntar gente, você consegue aglomerar gente, você consegue fazer movimentos, mas igreja é só Deus quem faz. Deu para entender que para uma igreja crescer, a gente precisa estar junto? Tem que todo mundo, olha só, há um só corpo e há um só espírito. Sabe o que me lembra disso? Isso me lembra a vez que eu fui no Maracanã. Não foi assistir jogo de time não, né? Vocês sabem que eu não sou muito ligado em futebol, mas desse eu gostei. Eu fui assistir o jogo dos amigos do Zico contra outro time, nem lembro qual que era. Mas eu lembro que no Maracanã, o pessoal tudo vibrando, quando o Adriano, o imperador, colocou o pé na linha para sair do banco de reserva, o Maracanã inteiro gritando: "Oh, o imperador voltou! O imperador voltou!" Todo mundo gritava, parecia uma voz só. Era um negócio ensurdecedor. A bateria batendo num batuque, todo mundo unido, e o pessoal gritando: "O imperador voltou!" A Amanda do meu lado falou assim: "Quem que é esse tal de minerador, né?" Eu falei: "Não, imperador. É o Adriano, jogador do Flamengo." Quando eu vejo versículos como esse, há um só corpo, uma só voz, eu imagino a igreja gritando com altos pulmões, pregando o evangelho, unidos, como se todos tivessem um coração só, batendo, bou, 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 chegando, metendo o pé na porta, todo mundo unido. Não tem espaço para divisão. Quinta-feira a gente vai ver que não necessariamente união significa uniformidade, mas não tem espaço para divisão. Não tem espaço para você falar: "Não, eu gosto da igreja, mas eu não gosto de fulano. Eu até, assim, eu amo Jesus, mas esse negócio de ficar indo em igreja, acho que está com nada." Até porque é impossível você ter comunhão com Cristo, que é a cabeça, e estar longe da igreja, que é o corpo. É impossível. Membro decepado está morto. Se não for enxertado logo, já era. Recentemente eu estava conversando com um irmão, que ele trabalha com madeira, aí cortou o dedo, né? Aí ele levou o dedo rapidinho, colocou no gelo, levou no saquinho, conseguiram colocar o dedo dele de volta. E aí a gente conversando, aí o genro dele falando assim: eu vi sair lá no Pará, o cara levou o dedo, mas levou de qualquer jeito. O cara pegou o dedo e falou assim: "Isso aqui não presta para nada", jogou no lixo. Porque membro decepado está morto, não presta para nada. Se excluir da igreja é pedir para não ter comunhão com Cristo, é rebelar-se contra Cristo. Por isso que o amor é tão importante. De novo, mas eu não consigo amar. Consegue, porque não depende do teu mérito e nem da tua performance. Essa é a coisa mais maravilhosa do Evangelho. Não é pelo teu mérito e nem pela tua performance. Eu queria já ir para o final perguntando: você tem alguma coisa contra alguém? Tem alguma situação não resolvida contra alguém, com alguém? Seja que você tem que perdoar ou pedir perdão. Se tem uma coisa que mata igrejas, que não faz crescer, faz diminuir, é divisão. E Deus, de maneira muito severa, traz disciplina. A gente vê em Efésios que aqueles que atentavam contra a comunhão do corpo, que pensavam só em si, em 1 Coríntios, pensavam só em si na hora da ceia, Paulo fala assim: "Não me admira que muito entre vocês estão doentes
e outros já morreram. 1 João a gente não sabe explicar, mas atentando contra a comunhão do corpo, João vai falar sobre um tal de um pecado para a morte. É sério. Atentar contra a unidade do povo de Deus. É sério. Não seja você um instrumento de Satanás. Não seja eu um instrumento de Satanás. Não sejamos nós. Você tem alguma coisa pendente? Abre aí em Efésios capítulo 4, a gente continua mais para frente, no 32. Olha só. 32. Vamos ler desde o 31 até o 5:2, diz assim, ó: livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos, compassivos. De novo, trouxe a ideia de Deus, né? Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, cheio de amor, de fidelidade e misericórdia. Sejam compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. Não consigo perdoar. Consegue. Não depende do teu mérito. Não depende da tua performance. É o perdão recebido sendo transbordado em graça e misericórdia para aquele que te ofendeu. Não consigo pedir perdão. Consegue. Consegue. É a coragem do Evangelho preenchendo você e te levando a resolver situações. Queria deixar uma tarefa para essa semana. E essa tarefa é só para os corajosos mesmo. Se você está a fim de praticar o que a gente aprendeu, e aí vou dar uma incentivada um pouquinho mais. Aquele que aprende a Bíblia e não pratica, só virou o quê? Um diabo mais esperto. Ouvir a Bíblia e não praticar, só te transforma num diabo mais esperto. Se você quer praticar isso aqui e entende que tem alguma situação pendente com alguém da igreja, queria que nessa semana você colocasse o seu coração diante do Senhor em oração, mas que hoje você já marque o acerto de contas. Manda um zap. Eu lembro do pastor Pedro falando sobre chamado missionário. Lembra do nosso missionário, pastor Pedro? Ele me falou um negócio que uma vez eu nunca esqueci. Silas, quando decide dar a oferta missionária, tem que enfiar a mão no bolso antes que a lágrima escorre. Porque se levantar a mão para secar, ela não desce nunca mais. É a mesma coisa com relação a perdão. Você decidiu, tem que marcar o acerto de contas na hora. Porque se a lágrima secar, se a lágrima escorrer e você levantar a mão para secar, não marca nunca mais. Então nessa semana, coloque seu coração diante do Senhor em oração. Tire um tempo de oração por dia. Fala assim, eu quero conversar com um irmão semana que vem, sexta-feira. Eu quero conversar no sábado, no domingo que vem. Não precisa ser hoje. Você precisa se preparar. Faz um propósito de oração essa semana. 5 minutos por dia. Senhor, eu já marquei, não tem mais volta. E eu tenho a plena certeza de que isso veio do Senhor. Por isso, me dá força, ou para perdoar, ou para pedir perdão. Mas Senhor, não me deixa viver com essa pendência. Coloca isso essa semana. Porque uma igreja que cresce é uma igreja que anda unida. Baixa a cabeça. Vamos orar? Senhor, nós te amamos. E muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Porque o nosso amor ao Senhor e aos outros não depende nem do nosso mérito, nem da nossa performance. Senhor,
eu sou muito grato ao Senhor, porque o Senhor, eu não tinha nada de bom para te oferecer, e hoje continuo não tendo por mim mesmo. Se fazemos alguma coisa boa, é porque Jesus em nós trabalha. Senhor, eu nem queria o Senhor, estava perdido, o Senhor me encontrou, fugia do Senhor e o Senhor me cercou com laços de amor. O Senhor me amarrou na tua cruz e disse: você é meu. Acabou o tempo de guerra, não tem mais fuga. O meu amor te conquistou. E Senhor, eu sei que isso não aconteceu só comigo, aconteceu com cada cristão que está aqui. Nós vivíamos perdidos, sujos, e o Senhor nos encontrou, e do jeito que estávamos, o Senhor nos acolheu. O Senhor nos deu novas roupas, o Senhor nos deu uma posição de autoridade. Nós não somos apenas parte da criação, somos filhos do Senhor, adotados em Jesus Cristo. Nós não somos mais pecadores miseráveis, embora ainda pratiquemos pecados por causa da nossa inclinação, mas o Senhor em Cristo nos vê como santos. O Senhor nos comprou por alto preço, por isso, Senhor, que a gente não venda o nosso coração por qualquer mixaria. Hoje, ouvimos sobre união, pedimos ao Senhor, se tem alguma situação que precisamos acertar, que marquemos o acerto de conta hoje. Que nessa semana nos preparemos em oração. O Senhor é o Deus de todo poder, de toda união, de toda é o Deus que faz a comunidade crescer. Não só em número, mas em maturidade. E Senhor, a gente quer participar desse crescimento. E sabemos que para isso, precisamos uns dos outros. Assim como não existe alcateia de um lobo só, exército de um soldado só, colmeia de uma ovelha só, não existe igreja de um santo só. Leva-nos para perto do Senhor. E perto do Senhor, transbordemos perdão, ou coragem para pedir perdão, e alinhar os nossos corações, para que batamos no ritmo do Teu. Que a Igreja Batista do Jardim Colonial continue sendo reconhecida como uma igreja que tem famílias fortes no Todo-Poderoso e que buscam fazer discípulos em unidade. Que todos vivam na mesma tocada. Que seja o barulho do céu seja ensurdecedor, amedrontador, dissipando toda a treva de Jardim Colonial e lugares aonde qualquer cristão daqui se colocar e se posicionar. Não pelo mérito, nem pela performance, mas pela graça do Senhor, que transborda e age em nossa unidade. Até porque o Senhor nos diz: um novo mandamento vos dou, amem uns aos outros como eu os amei, e assim todos saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Nos ajuda, Senhor, a perdoar, e espalhar esse amor, e nos unir cada vez mais, para que, satisfeitos no Senhor, o Senhor seja glorificado em nós, por meio de nós, e se necessário, às nossas custas. No nome de Jesus. Amém.